Queridos, vamos orar? Pai, obrigado por mais uma manhã, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Os horários mudam, Senhor, mas o Senhor é que é o dono do tempo. Obrigado pelo teu amor e teu carinho com cada um de nós. Continue nos dando a compreensão da tua soberania, da tua supremacia e da tua graça, Pai. Nos colocamos à tua disposição para que tu faças o que tu quiseres fazer conosco, Pai. Derrama a tua graça e a tua unção sobre nós. Manifesta o teu poder sobre os nossos pensamentos, Senhor. Frutifique sempre sobre o nosso coração, sobre o lar da nossa alma, a tua dádiva e o teu poder. Assim que te rendemos graças, Senhor. Amém. Queridos, a igreja, o tema de hoje é falar sobre a família de Deus, um presente que Deus nos deu. Mas é interessante que, para se falar sobre essa dádiva, esse presente que o Senhor anunciou sobre nós, eu preciso só retornar alguns pontos do que nós caminhamos nessa estrada. Nós falamos sobre a soberania de Deus. Eu sei que vocês aqui têm homens e mulheres espirituais, homens e mulheres comprometidos com as Escrituras, homens e mulheres comprometidos com o teor bíblico e teológico. Mas eu estou relembrando, queridos, porque isso é parte daquilo que o Senhor nos ensinou, a meditar nas Escrituras a tempo e fora de tempo, a dias após dias. Então, eu vou relembrar alguns pontos e a gente vai caminhar nessa estrada, porque isso é importante. Eu lembro que, algumas semanas atrás, o tema soberania de Deus foi dado no seguinte sentido: Deus manifesta a sua ideia em nossas vidas, e eu gosto do plano que comentei semana passada de John Stott, e C.S. Lewis caminha na mesma estrada, que ele entende a soberania de Deus para questionamentos humanos. Por exemplo, nós comentamos isso, né, semana passada sobre a queda. John Stott diz o seguinte: olha, para que você não pergunte por que Deus criou a queda, por que Deus cria o seu plano da criação, aí o John Stott caminha numa ideia dizendo o seguinte: a glória de Deus em si mesmo nos corrompe. E a primeira leitura é escandalosa, porque eu e você olham e falamos assim: como a glória de Deus nos corrompe? E John Stott vai dizer o seguinte, nos comentários aos Romanos, ele fala assim: a glória de Deus serve para ele, para o seu Filho, o seu Espírito Santo, mas quando ele cria as suas criaturas, todas as suas criaturas, sejam celestiais e terrenas, quando olha para a soberania de Deus, olha para a sua glória, para a sua beleza, a primeira experiência de toda criatura é admirar de maneira escandalosa. Admira tanto a glória e a beleza de Deus que não consegue fazer nada a não ser querer ser igual à glória de Deus. Querer ser igual à glória de Deus ou querer ser igual ou maior que a glória de Deus. Aí Deus faz um plano dentro dessa criação. Ele diz: olha, por eu saber que em mim mesmo isso me basta, mas quando eu faço a criação, eu preciso colocar um plano de redenção. Porque eu sei que vocês vão olhar para mim, para a minha glória, e vão se corromper por causa da minha beleza. Vocês vão olhar para a minha sabedoria e vão querer ser sábio igual Deus. E aí não dá. E aí ele põe um plano de caminhada. Nós fizemos esse comentário, querido, porque quando o assunto se tornar a igreja do Senhor, eu e você vamos ter que entender o plano da glória da sua soberania. E na estrada eu me lembro que eu comentei o seguinte apoio didático, e eu quero retornar a esse ponto. Lembro que eu comentei, queridos, que existe uma coisa que a Bíblia sempre vai tratar, chamada assim, olha, Isaías, principalmente, fala assim: esse meu povo ele não entende nada, são cegos de entendimento. Outra forma, o Senhor, com muito amor, diz assim: esse povo não compreende nem a luz nem as trevas, nada que passe ao seu redor. E depois ele fala do discernimento. Eles não sabem nem se existem bem dentro do seu próprio coração. Eu lembro que eu usei 3 pontos didáticos. Eu falei assim: entendimento é uma coisa, precede a compreensão, e a soma deles é o discernimento, né? Lembra que eu usei esse exemplo? Até falei assim que, geralmente,
alguém que entende de juros, um banqueiro, eu lembro que eu usei esse exemplo. O cara olha para a nota de R$10, ele não entende R$10. O que ele entende? Ele entende juros, que é o valor da cédula. Ele olha para a cédula e fala assim, olha, os juros aumentaram, então o valor da cédula diminuiu. Ele olha para a nota de R$10 e ele compreende que a nota de R$10 vale R$ 8,98. Ele não olha para... Ele não entende, porque o entendimento é aquilo que você vê. Então, você olha para uma nota de R$10 e diz, eu e você, olha, eu tenho R$10 no bolso. Você olha para um banqueiro, o banqueiro olha para uma nota de R$10 e ele diz assim, eu tenho R$ 8,98. Se os juros aumentar, o banqueiro olha para a nota e fala assim, eu tenho R$7 na minha mão. Eu e você, que entendemos o valor da nota, vai dizer, eu tenho R$10. O banqueiro diz, olha, o juros está aumentando. Entra na bolsa, negocia com todo mundo e diz assim, a nota está valendo R$ 6,98. Eu e você olhamos para a nota de R$10 e temos R$10 na mão. O banqueiro discerne o que ele vai usar com a nota de R$ 6,98. É uma nota rosinha. Eu olho e digo que é R$10. Ele olha e diz assim, não, eu tenho R$6 na mão. Eu não posso... E o discernimento é a capacidade de saber o que você vai fazer com uma nota de R$6. Eu olho para a nota de R$10 e digo, eu consigo comprar um carro para o meu filho em 60 parcelas de R$500. O banqueiro fala, você é maluco? 60 parcelas numa nota que está desvalorizada, você vai pagar R$ 1.200 no final de 60 meses. Tem a capacidade de discernir. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque quando o Senhor vai mostrando a sua caminhada de redenção, na sua soberania, Ele vai ensinando a incapacidade que eu e você temos de perder a compreensão do reino. Ele fala, você entende, você me ama, mas você não compreende. Você entende, você me ama, mas você não discerne. E a caminhada para aqueles que perdem a capacidade de compreender e discernir vai ser alta. Falamos semana retrasada sobre a supremacia de Cristo. Porque na igreja nós temos que ter duas capacidades, compreender a soberania e compreender a sua supremacia. E Colossenses, quando muitos filósofos, quando muitos cristãos estavam filosofando demais e diminuindo a sua supremacia, o apóstolo Paulo declara, olha, cuidado, ele é antes de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Nele subsistem todas as coisas. Ele é que faz todas as coisas. Ele é o maior de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Para exaltar e diminuir a minha consciência daquilo que eu penso a respeito da vida. E aí eu começo com o nome, a família de Deus. É o presente que Deus me deu e te deu. Compreender o que o Senhor quer nos fazer diante da presença de Deus. Você tem a minha glória. Aprenda a exaltar a minha glória. E é esse o que nós vamos caminhar. Vamos lá, querido. Então, eu não posso deixar de trabalhar com uma característica que a própria estrutura presbiteriana, do qual eu aprendi, nos ensina. O que todo presbiteriano precisa saber, inteligente, inclusive está no manual que me deram, já li umas 10 vezes, e aí declara uma das características é essa. E o autor fala assim, Kahal em hebraico significa a Assembleia de Deus no Velho Testamento. E nós já sabemos que no Novo Testamento, a Eclésia, que também tem o mesmo significado, se chama Assembleia. Mas aí Cristo se manifesta nessa Assembleia, nos ensinando que essa igreja ela só existe por causa de quem? Por causa de Jesus. Eu lembro que, estou vendo o passarinho assim, eu lembro que meu filho, quando ele fica espantado, eu digo assim, filho, deixa, porque os pássaros, as aranhas, tudo manifesta a presença de Deus. Vamos caminhando. Os objetos, a natureza, vão manifestando as coisas. Vamos deixando caminhar. E aí ele vai e diz o seguinte, nós já sabemos isso. Por que parece ser, olha, isso eu já sei, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quanto nós nos rebelamos contra a cabeça que é Cristo, né? Mas ele diz em Mateus que ele é o cabeça porque ele é que vai edificar essa igreja. Essa igreja que vai ter duas características, a igreja que vai ser uma igreja saudável e uma igreja doente.
uma igreja sensata e uma igreja insensata. Nós vamos estar juntos, os sensatos vão aguentar os insensatos vão atropelar os sensatos. Nós vamos amar uns aos outros, mas somos a igreja. E Deus fala, olha, não tem problema, não se desespere, vocês estão juntos, eu sou a cabeça dessa igreja. E é assim que vamos caminhar. E aí ele diz, aí ele continua, eu fiz uma didática para compreendermos. Então, a cabeça mais o corpo, temos que compreender que nós somos uma família. E aí se repete de novo na estrutura lá do exercício pedagógico do presbiterianismo inteligente. Cabeça, novamente, edificarei a minha igreja. Novamente, somos membros uns dos outros. Só que ele coloca cabeça mais corpo, a família. E agora eu quero entrar no assunto que a gente vai abordar hoje. Você sabe, querido, que quando você fala assim, eu queria estudar sobre os finais dos tempos, então você vai ser direcionado a livros de Daniel, livros de Apocalipse. Quando fala assim, olha, eu gostaria de saber sobre as leis, você vai ser direcionado ao livro do Pentateuco. Eu queria saber sobre o livro de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Jó. Aí quando fala assim, olha, eu queria saber sobre a igreja do Senhor, aí você pode muito bem abrir o livro de Jeremias, capítulo 2, o livro de Ezequiel de 37 para frente, o livro de Isaías no capítulo 60, e todo o livro de Oséias, porque o livro de Oséias é um convite à família de Deus, e Deus vai nos estruturar dentro dessa família. E aí eu queria te convidar a uma reflexão do qual eu já participei como parte integrante dos insensatos, mas eu quero te incentivar e te edificar e se preocupar em compreender o que o livro de Oséias quer nos ensinar. Olha lá, o amor de Deus, ele faz uma metáfora, e dentro dessa metáfora faz paráfrase, é um texto em cima do texto explicando a reação de um homem que ele chama para casar com uma mulher que deseja os seus amantes, e Deus faz uma leitura figurativa. É assim sou eu. Eu amo a minha igreja. E é a primeira vez que ele vai mudar o termo. Ele não vai chamar eu e você de filhos. Ele muda e diz assim, vocês são a minha esposa e eu sou o marido de vocês. Ele muda essa ideia para dizer, olha o que o esposo, o marido faz pela esposa. E quanto essa esposa desprezou o seu marido e amou os seus amantes. Vamos lá. O amor de Deus por sua esposa, chamado seu povo e a sua igreja, o desprezo de Deus ao Deus, isso acontece há 750 anos antes de Cristo, é o reinado do norte de Israel vivendo um grande declínio, parece o Brasil, né? Vivendo um grande declínio político, vivendo um grande declínio social, e vivendo um grande declínio moral, e vivendo um grande declínio espiritual. É essa a história que acontece na vida de Oséias, e Oséias é um profeta que vai se levantar para clamar, e Deus fala assim, tudo bem, então vou fazer uma história contigo, porque essa história que eu vou fazer contigo é a história que vocês fazem comigo. E aí a tragédia é tão grande que foram eleitos 6 reis, dentre esses 6, 4 reis foram assassinados. Então ninguém confiava em ninguém, todos procuravam uma área para se organizarem e se protegerem. Eram áreas sociais e era a igreja. Era uma família de Deus. Ali procuravam sacerdotes para poderem se confortar. Mas os sacerdotes viviam em corrupção. Então, cada um vivia a sua maneira, a sua fé. E olha o que vai acontecer. A sua mãe se prostitui, que é a simbologia da igreja, da família de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 5, a igreja de Deus tem a família de Deus, uma simbologia, uma metáfora. Ele diz assim, olha, eu irei atrás dos meus amantes. Versículo 5, irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, me dão a minha água, me dão a minha lã, me dão o meu linho, me dão o meu óleo e me dão as minhas bebidas. Era uma simbologia, queridos, das filosofias da vida. É mais ou menos como trazer para nossas vidas e dizer assim, é como Deus estivesse dizendo assim, olha, queridos, eu sei e você sabe que no dia que você estava desempregado, eu cuidei de vocês. Só que vocês adoram os seus amantes através da filosofia. A filosofia para vocês é o carinho das vossas almas. Vocês se acham intelectuais e vocês exaltam a intelectualidade das suas filosofias na minha casa, no meu leito.
É a cama que eu derramei e me separei para deitar com vocês e te dar o prazer através das minhas escrituras, mas é a filosofia que vocês amam. Vocês choraram para ir à universidade, às faculdades, choraram para pedir para passar em concurso público, choraram para ser abençoado no emprego, choraram para receber uma função. E, no entanto, vocês aprendem do lado de lá como viver a vida e traz para minha cama, para minha casa, as respostas de como viver melhor o evangelho do Senhor. Vocês se prostituem com os amantes e agora me adora. É aquele que me ama por um peso de consciência, mas na verdade vocês amam seus amantes. E assim começa a história do profeta Oséias manifestando a ira de Deus contra sua própria mulher, que é a igreja. Ele continua: a sabedoria humana, é assim que o meu povo gosta, os seus conselhos são os conselhos do mundo, é assim que vocês admiram para poder me abraçar. E ele continua: doutrinas humanistas, como referencial para a família e para a vida. Eu me lembro de muitos amigos que chegavam de congressos de administrações, congressos jurídicos, chegavam para mim e diziam assim: foi maravilhoso, vou adotar isso agora na minha casa. Como ser um líder, como organizar uma família. E eu dizia assim: mas que coisa interessante, nós somos cristãos que tomam como referencial a Bíblia, como referencial para podermos, às vezes, confrontar aquilo que ensinamos. E você admira isso? Olha, e eu me lembro que eu tinha um amigo que ele dizia assim: aprendi de um grande líder que para você ensinar uma família a ser forte, ela tem que começar a falar bonito e direito dentro de casa. Não pode falar preda, não pode conjugar o verbo errado. E a esposa diz assim para mim: eu não estou suportando mais o meu marido. Toda vez que ele vai em um congresso de liderança, seja um administrativo ou jurídico, ele volta para casa, um cara insuportável. E eu pensava assim: como é que pode, né? Aí Deus nos ensina: vocês amam os seus amantes muito mais do que a minha lei. A minha lei ensina a vocês o caminho que devem seguir, mas para vocês é bom ser um intelectual social, para dizer assim, parece que ser espiritual é uma pessoa que não tem intelecto, mas um cara que pensa, aquele que ama as coisas do mundo. E aí Deus começa a dizer: eu apresentei, cuidei de vocês quando eram doentes, quando não tinham medo de morrer, quando estavam solteiros e queriam casar, quando eram casados e queriam ter filhos, eu cuidei de vocês. No entanto, vocês invejam e adoram mais os seus amantes do que a mim. Aí continua: livros de autoajuda como resposta para a alma. Ele fala assim: vocês não entendem? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e é luz para os meus caminhos. No entanto, vocês encontram resposta em livros de autoajuda para poder criar uma subjetividade dentro da alma e dizer: é assim, a palavra de Deus não teve muitas respostas, mas agora ela vai me iluminar. Não entende que quem ilumina você é o Espírito de Deus? E ele vai começando a mostrar que os amantes amam a Deus por uma questão de consciência pesada, mas gosta de amar os seus amantes por uma questão de prazer. E aí continua: são espirituais baseados em si mesmos, as suas experiências que são base da sua própria vida. Gostam de palavras de persuasão. O poder está sempre dentro de você. Declare e assim você vencerá. Então, se conforta muito nas didáticas do que o mundo promove, para dizer assim: assim é o caminho na presença do Senhor, porque eu sei que eu sou um colaborador para Deus. Olha a consequência disso. Queridos, na relação com Deus não tem como nós subjugarmos a nossa consciência e escondermos isso da presença do nosso Pai. A consequência disso: irá em seguimentos aos seus amantes, o versículo 7. Na verdade, é aquela ideia: eu amo a presença do Senhor, eu amo estar na igreja, mas eu sinto saudade daquilo que o mundo pode me apresentar. Eu gosto da igreja, por questão de consciência, mas eu admiro as coisas que o mundo pode me dar. 7 passos para ser feliz, que coisa maravilhosa. Segredos para ser rico, como governar a sua casa. E eu lembro que quando eu falei sobre a soberania de Deus, que nós citamos 4 ateus
do período pós-iluminista que declarava que odiava a Deus, mas achava absurdo eles odiarem a Deus. No entanto, os cristãos que dizem que acreditam em Deus seguem os conselhos dos ateus. Os próprios ateístas acham isso absurdo. Falam, então, de fato, Deus não pode existir. Porque se ele existisse, vocês não acompanhariam nem seguiriam os meus conselhos. Portanto, pela lógica de não acreditar em Deus, se vocês seguem o meu conselho que não acreditam em Deus, é possível que Deus realmente não exista. Que coisa interessante. E aí diz, nunca diga não. Nesses livros de autoajuda, eu só peguei alguns. Seja um líder de si mesmo. Tristeza nunca mais. Convença os outros e nunca será escravo de ninguém. Você lembra que Romanos declara, querido? Portanto, eu e você, igreja do Senhor, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus. Nele deram graça, antes os seus discursos se desvaneceram, e os seus corações, diante da minha presença, se tornaram insensatos, e não adianta pedir arrependimento, porque eles se obscureceram. Eu lembro que eu comentei que uma das características para se arrepender, querido, é a capacidade de nós olharmos, reconhecermos os nossos erros. Mas se o coração está obscurecido, como nós podemos nos arrepender? Estamos endurecidos. A incapacidade disso. E Deus fala assim, é por isso que eu vou castigar. Aí ele olha para Osés e fala, por isso eu vou castigar a minha família, a minha mulher, que ama os seus amantes. Não buscaram, versículo 28, conhecer a Deus, então Deus os entregou ao sentimento perverso. Então os conselhos dos amantes são o seguinte, só os fortes são os que vencem. O mundo é dos espertos. Não revelem as suas fraquezas. Todo líder tem que ser forte. E olha o conselho de Deus, consolo de Deus. Eu faço do fraco o forte. Eu faço do abatido, eu exalto o abatido. E aí ele declara para aquele que diz que no mundo é um grande vencedor dos espertos, ele fala, olha, primeiro a consciência do servo de Deus e daquele que não quer amar os amantes. Nós não somos do mundo. Mas se você quer estar nesse mundo e se garantir, aí ele tem uma história, bem-aventurado, os mansos e humildes de coração. É esses que vão vencer a terra. Então, a conotação, querido, é trazer a minha consciência e a sua, que estar na igreja é pertencer a um Deus que vai nos incomodar. Porque ele diz, eu te amei, não me despreze. Eu me vesti com vocês na cama, na lua de mel. Não me despreze, eu cuidei de vocês. Não me troque pelos amantes, mas vai ter uma consequência. Versículo 10 é uma consequência do trabalho daqueles que entram na presença de Deus, mas desprezam a presença do seu Senhor. Descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém os livrará da minha mão. Não adianta você fazer nenhum tipo de oração e campanha, mudar o seu coração e declarar, Deus, eu mudei, eu vou fazer isso porque vocês me desprezaram por causa dos seus amantes. Quem são? Os prazeres egoístas. Faz como os meus amigos, a gente caminha junto. Cristãos, da mesma fé. Caminha, faz uma faculdade, exalta a alma no seu intelecto. Faz uma pós, exalta a alma no seu intelecto. Ninguém conhece Jesus através dos seus lábios. Faz um mestrado, exalta a alma através do seu conhecimento. Faz um doutorado, exalta a alma, exalta a si mesmo, nunca exalta a Deus. Comentamos sobre a supremacia de Cristo, querido, que ao contrário do mundo, nós aprendemos a reconhecer que nós somos fracos. O mundo não reconhece isso. Nós reconhecemos que dependemos de Deus. E o mundo não reconhece essas coisas. Continua. E aí ele declara, característica de uma igreja que confia no Senhor e que confia no seu amor. Olha que coisa interessante. Característica de uma igreja que confia. Nós estamos numa igreja, eu sou parte, preciso reconhecer que precisa cada dia ser endireitado pelo consolo do Alex, do pastor, para sair de mim as minhas rebeldias.
Mas, querido, quando o Senhor vai tratando as nossas rebeldias e reconhecemos, é o primeiro passo para nós sermos tratados. Então, eu estou bem à vontade. Eu não quero julgar ninguém, eu julgo a mim mesmo. Mas aqui está dizendo uma coisa interessante. Olha as duas características de uma igreja que confia no seu amor. Veja, eu tenho uma igreja dos insensatos. E essa igreja dos insensatos é interessante. Porque até os sensatos invejam e admiram. Porque os insensatos, uma coisa que eles fazem é o seguinte: eu confio no Senhor e confio no seu amor. Então você está dentro de uma igreja que de qualquer maneira você vai ouvir uma palavra forte. Eu confio no Senhor e confio no seu amor. Os insensatos confiam tanto no seu amor que não tem nem tempo para orar, porque as demandas da vida não deixam ele orar. Mas ele confia no Senhor e ele confia no amor de Deus. Os insensatos, ele confia tanto no Senhor que eles não precisam mais ler a Bíblia, não porque eles não necessitam da leitura, é porque não tem tempo. Mas eles confiam no amor e eles confiam no Senhor. Que coisa bacana. Nós temos uma igreja que confia no Senhor. A tal ponto que vamos ter dois grupos. Os que não precisam nem orar e nem ler as Escrituras, e aqueles que nem vêm à casa do Senhor, a não ser quando a alma dele está precisando. Porque não é o Senhor que precisa da glória, é Ele que precisa resolver alguns problemas das suas angústias. Mas não tem problema, Ele confia no Senhor. Então nós teremos um grupo que, eu lembro, eu não vou fazer eu não quero essa resposta, eu vou fazer a pergunta, mas não precisa me dar a resposta. Porque eu já estou há mais de 40, embora eu pareça ter 20 anos, eu estou com mais de 45. Então, eu não preciso que você me dê essa resposta. Mas eu sempre brinco isso lá na casa dos meus pais, com minhas irmãs. Eu falo assim, olha, eu não entendo, por uma questão de necessidade e angústia da minha alma, eu li as Escrituras todos os dias e a Bíblia uma vez por ano, não para me glorificar, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu, Júnior, vou pecar e vou vacilar. Eu conheço a minha alma. No meu caso, eu preciso fazer isso para não transgredir. Aí eu converso com minhas irmãs, eu fico impressionado. Aí eu conversei com quantos anos você não lê as Escrituras? Ela, acho que tem mais ou menos uns 10 anos que eu nunca li a Bíblia. Nós crescemos junto no Evangelho. Aí eu falei assim, não, então vou fazer igual Moisés. Quantas vezes você leu o Novo Testamento? Ah, tem muitos anos. Então vou fazer mais uma coisa igual Moisés. Quantas vezes você viu um livro? Eu não li, tem mais de 10 anos. Eu falei, então ler Pedro, por exemplo, são alguns capítulos, porque de repente Deus vai sensibilizar a sua consciência e a minha. Queridos, isso não estou acusando ninguém, eu sei que isso não é fácil. Isso não é fácil. Eu só estou querendo te dizer que Deus, Ele casou conosco e Ele está dizendo assim, cuidado para que vocês não tenham prazer com seus amantes e queira iluminar as Escrituras que são iluminadas pelo Espírito através daqueles que não prestam. É essa a orientação de Deus. E aí continua. A característica de uma igreja sensata. Vocês lembram que nós lemos Esaú? Porque assim, eu sempre repito, Alex, porque eu acho essa ideia interessante como Deus trata com o ser humano. Esaú errou com Deus. E aí olha o que Esaú faz. Esaú se aproxima de Deus, chora na presença de Deus, se quebranta na presença. Ele chora tanto que as pessoas, isso está lá em Gênesis, que as pessoas ficam incomodadas e também querem orar para Deus mudar a história de Esaú. Esaú chora tanto na presença de Deus, diligentemente busca a Deus todos os dias. Olha o que diz o texto. Ninguém, né? Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Olha o que lá diz o texto. Ninguém seja devasso como Esaú, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado por Deus, embora com lágrimas eu tivesse buscado. Olha que coisa interessante. Porque não achou nele lugar de arrependimento. Então ele chorava. Eu acho que ele não encenava. De fato ele chorava.
E Deus olhava para ele e falava assim, você está chorando, mas não está se arrependendo. Você não muda o seu caráter. Você ama mais as coisas dos seus amantes do que a mim. Você confia que se eu te abençoar como herdeiro, aí as coisas serão muito bem abençoadas. Você não está confiando em mim, não terá paz, Esaú. E nós sabemos na descrição que Esaú foi tão rico, ou mais rico que Jacó. A prosperidade de Esaú era tão grande que quando os dois se uniram, houve um conselho entre os dois. Esaú pediu, não, eu não preciso das suas coisas, Jacó. Vá, caminhe como você quiser. Eu caminho com as minhas bênçãos, com o meu celeiro. Esaú era abençoado financeiro, riquíssimo. Deus não deixou de abençoar Esaú, mas ele não tinha paz. Ele achava que lá na frente ele perderia as suas heranças. Por isso ele toda hora questionava a bênção de Deus. E Deus olhou para Esaú e disse, olha, assim como vocês são muitos, que entram na minha presença, me adoram, me buscam, choram, se fazem de vítima, mas não se arrependem. Mas, embora façam todas as coisas, não receberão a bênção. Na prática, não terão a sua paz. Vamos lá. Geralmente, o Novo Testamento ele traz sempre alguma... Jesus se preocupa em trazer alguma mensagem dos profetas maiores e menores para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para que eles compreendam a obra de Deus. E essa palavra está sendo buscada de um termo lá de Oséias. E ele diz o seguinte, acautelai-vos por vós mesmos, não por mim. Olha que coisa, né? A história muda. Deus falando assim, já que vocês amam os seus amantes, então vamos fazer uma coisa. Aí ele dá uma parábola. Acautelai-vos, sossegai os vossos corações. Oh, Senhor, é para te adorar? Não, é por vós mesmos. Façam isso. Ele continua, lá no termo, para que nunca vos suceda que o vosso coração sobrecarregado com as consequências do quê? Ele vai colocar 2 pecados que em 1 João vai ser citado. Que as orgias da vida, que bom, eu pertenço à igreja, né, então eu não vou, orgia não pertence a mim. Eu não vou fazer bacanal, eu não vou participar com várias prostitutas. Isso não, eu sou fiel a Deus. Orgia não. Aí Deus vai colocar assim, por causa da embriaguez, porque a embriaguez vai perder o senso de arrependimento, você não vai ter sensatez, você não vai se arrepender porque você perdeu a lucidez. Então, cuidado no seu coração por causa das orgias, da embriaguez. E olha que coisa que ele coloca no pacote, queridos. Qual o terceiro ponto que o Senhor vai colocar? Que, na verdade, não faz parte daquilo que na nossa consciência chamamos de pecado, ou a gente vai perder a consciência do Evangelho. Olha a terceira, em vermelho. E que as preocupações deste mundo, para que elas todas não venham sobre vós, como quê? Como um laço, e que vocês voltem a seus amantes. Olha que coisa interessante. Essa é um comentário meu, voltar aos seus amantes, porque o tempo está voltando para Oséias. Então Deus está dizendo assim, querido, eu sei que vocês não fazem orgias e se orgulham disso, os fariseus faziam isso também. Eu sei que eles não se embriagam, porque os fariseus se orgulhavam disso. Mas eu sei de uma coisa, cuidado com os problemas da vida, porque eles podem ser um laço para os seus corações. Vocês vão amar mais os seus amantes, mais as prostituições da vida, do que amar a mim. Continuando. E aí, característica de fazer uma comparação aos insensatos. E olha, querido, não pense que aqui nós queremos os sensatos serem melhor do que os... A Bíblia fala, aquele que caminhe, cuidado que não caia, né? Então, caminhamos com nossa certeza das nossas convicções e da nossa consciência. Característica de alguém que confia no Senhor, de uma igreja sensata. Ele ora, não porque a oração faz parte de receber uma bênção. Ele ora porque a oração é parte integrante da vida. Faz parte da sua natureza. Ele precisa orar. Querido, eu não quero assim ser legalista. Eu não sei se você tem esse sentimento. Eu sei que eu e você falamos assim, mas eu oro. Eu oro no carro indo para o trabalho, eu oro no banheiro. Isso é parte da vida, os nossos pensamentos. Essa, de fato, tem que ser a nossa vida.
os nossos pensamentos, eu gosto do amigo meu lá da Igreja do Planalto, o Rubem, que ele me ensinou, ele disse o seguinte: Júnior, a nossa vida, ela precisa se caminhar como se os nossos pensamentos virassem uma oração. Quando eu estou pensando sobre a vida, na verdade eu estou orando. Então as nossas orações estejam em comunhão com Deus. Acho bonita essa ideia. Mas a gente não pode perder uma outra ideia que precisa fazer parte da nossa vida. Separe um momento da sua história e se ajoelhe na presença do Senhor no seu quarto, como Ele ensina. Feche a porta do quarto, se ajoelhe e em segredo converse com o seu Deus. Eu não estou tirando o mérito de orar em todas as lugares. Eu estou só nos ensinando que eu e você, a nossa alma, precisa, em segredo, na intimidade, fechar a porta do quarto. Não precisa nem marido, nem filho, ninguém. É sozinho, é rasgar as nossas roupas, ficar nu e, na presença de Deus, conversar com aquele que nos criou. Pertence ao grupo dos sensatos, porque ali vai ser revelada a angústia da nossa alma. Lembra que o Salmo 139 diz, e nós já comentamos sobre ele, ele esquadrinha o nosso espírito, ele sabe tudo que está na angústia do nosso ser, ele sabe aquilo que não veio ainda nos nossos pensamentos. Então oramos até por aquilo que não sabemos que pode. Um dia, conversando com a minha esposa, falei, se alguém estuprasse a minha filha, eu acho que eu mataria esse cara. Viu? Sentimento que não existia na minha alma, eu só especulei. Na presença de Deus eu sou uma coisa, quando eu projeto eu sou outra. Aí Deus fala, então ore, converse comigo, deixa que eu cuido da sua história e da sua alma. Segunda característica, lê as Escrituras. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Há também uma parábola que Cristo fala assim, olha, vós sois a luz do mundo. Ele diz assim, não pode se esconder dentro de um velador. E aí ele vai e diz assim, mas como você será a luz do mundo? Você só pode ser a luz do mundo se a luz estiver em você. Aí ele diz, então, olha, caminhe, todos os dias entre em comunhão num texto. Também outro ponto didático, e parece ser ignorante, querido, mas é importante. Eu lembro do Salmo 102, eu não estou colocando eu e você como jardim de infância. Quanto é 2 vezes 2? Quanto é 2 vezes 3? Mas decore pelo menos um salmo. Você fala, mas isso não está no meu coração. Não é isso, querido. A função didática, quando os discípulos ensinavam os pequeninos, era a seguinte, é que eles decoravam e depois deixavam que as Escrituras e o Espírito funcionassem dentro da sua própria alma. O Salmo 102 diz assim, é o Senhor que perdoa os nossos pecados. É Ele que, dentro do ocidente até o oriente, separa de nós as nossas transgressões. Eu tenho vontade de me corromper, eu tenho vontade de pecar e de adulterar, mas Deus fala assim, olha, daqui a 20 anos, Júnior, você adulteraria, mas eu, o Senhor, que conheço a sua história, assim como o ocidente separa do oriente, assim eu separo você das suas próprias transgressões. Você não vai errar por causa de mim. Então, que coisa linda. Leia o Salmo, como ele, veja e exalte a Deus no final da vida e fala, Senhor, eu não errei por causa do Senhor. Ele não diz, eu é que coloquei uma estrada para Moisés. Eu é que separei o meu povo. Eu é que libertei. E aí continua. A casa do Senhor. E ele separa isso. Nós somos os templos. Agora ele chama essa casa de eclésia, de assembleia. É essa assembleia que Deus está dizendo assim, tenha o prazer de estar nela. Você vai estar numa família de sensatos e insensatos. Ame a sua família. Deus projetou isso para que você seja cuidado e que cuide dela. O Senhor é a sua cabeça nesta casa. Não faça como os amantes, eu estou cansado, hoje eu não vou. Lembra do projeto que nós falamos lá sobre soberania de Deus? Que o trabalho, lá no Éden, era uma bênção. Lembra? O trabalho, depois do Éden, virou um castigo. Aí eu trabalhei com a ideia de compreender, entender e discernir. Aí Deus dá o presente do descanso. Eu separo o descanso para que vocês sejam abençoados na minha presença. Nesse dia ninguém vai trabalhar, nem os animais do campo trabalhem. Aqueles que estão na sua casa, nem quem for te visitar trabalhem. Separe para buscar o Senhor.
Aí ele diz, isso é a minha misericórdia com o meu povo. Aí o que o meu povo faz? Faz do dia do Senhor um dia do trabalho. Aí ele diz, olha, vocês estão voltando de novo ao castigo. Eu te dei o consolo, eu te edifiquei, para que vocês um dia se separem para, junto com a família de Deus, me adorar. No entanto, vocês usam esse dia para descansar para si mesmo, mas não para descansar em mim. A reflexão. Lembra lá que 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Abra o texto, por favor, querido. Capítulo 1 de Timóteo, versículo 19. Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Você lembra, querido, o livro de Oséias, quando Deus fala no versículo 12 que vai tirar a sua figueira, vai tirar a sua vinha. Deus está querendo dizer, olha, vocês por ter amado os seus amantes, vão experimentar a rebeldia dentro do seu próprio lar. Vocês olharão os seus filhos mentindo, vocês não confiarão na sua própria casa. Vocês olharão para dentro de si e dizem assim, recebi o conselho dos meus amantes muito mais do que o conselho do Senhor. E ele diz, 1,19. E aí diz que a consciência deles foram pesados e eles morreram na ideia da fé. Em Oséias. E aqui, olha o que diz capítulo 1 de Timóteo, versículo 19. Eu não estou, desculpa, você pode ler, Alex? Capítulo 1, versículo 19, que diz que a nossa consciência, se ela não tiver boa, até a nossa fé é o quê? Morta, naufragada. Leia, por favor. E Deus sempre voltando ao projeto do cuidado. Eu te amo, minha esposa. Eu cuidei de vocês desde pequena. E ele volta lá em Oséias dizendo assim, eu quero voltar de novo à época que você era virgem, que você tinha as primeiras paixões, o amor por mim. No entanto, toda vez que eu amo, vocês me desprezam. Aí Oséias volta para um termo que está aqui em Timóteo declarando. Olha, nós temos a nossa fé em Deus. Grupo dos sensatos e dos insensatos dentro do templo. Mas ele dá um conselho. Por favor, não negue a sua boa consciência daquilo que Deus fez. E o que Deus fez? Olha aqui. Isso acontece em Colossenses. Nós lemos naquele dia, né, Rui? Sobre supremacia de Cristo. Porque Colossenses estavam diminuindo a supremacia de Cristo, voltando à ideia dos seus amantes. E Paulo vai e declara, cuidado. E aí nós vamos, entenda isso, querido. Esse é o presente que Deus nos deu. Eu vou terminar com essa reflexão. E você tem que entender isso. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. O qual é a imagem de Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Querido, impossível viver sem isso. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foram criados por ele e através dele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas se subsistem nele. E o que ele é para nós, querido? Ele é a cabeça do corpo. Ele diz, não se prostituam, não compre a ideia dos valores que eu te presenteei. Não exalte mais o concurso do que a mim. Não exalte mais o seu emprego do que a mim. Não exalte mais os seus filhos e a sua mulher do que a mim. Não exalte mais as suas vaidades do que a mim. Eu sou o seu cabeça, eu sou o seu esposo, eu sou o seu marido. Querido, esse é o maior presente que Deus nos deu. Vamos fechar os olhos e agradecer ao Senhor?
Pai, obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado pelo teu amor. De fato, nós não sobreviveríamos se não fosse o projeto antes que todas as coisas fossem feitas, Pai. E o maior presente foi que o Senhor nos deu os nossos irmãos e irmãs para amarmos uns aos outros e te adorar. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo prazer de te amar. Porque quem fez isso primeiro foi o Senhor por nós. Obrigado porque o Senhor nos deu dias e vidas para chorar e para nos alegrar, para sofrer, mas como o apóstolo fala, sofrer pelo Senhor. Obrigado, cuida da nossa alma, arruma o nosso leito e a nossa cama, e que possamos sempre estar com prazer, casados com o Senhor, que é o nosso Deus. Deus te abençoe, queridos. Geralmente, a ideia da pergunta, na minha consciência, ela tem suas validades. Eu não consigo... E eu, quando quero perguntar para os meus professores, eu falo assim, você precisa de 1 hora para responder uma pergunta minha. Então, não faça isso comigo. Mas, se vocês quiserem refletir, nós temos um tempo suficiente, seja agora ou depois. 11h20, horário de verão. Eu não estou com o microfone aqui. Bom dia, irmão. Professor, o senhor falou sobre a gente ter conhecimento, entendimento, mas o discernimento não teríamos, né? Não, é difícil, não é? Mas eu fico me perguntando, o discernimento não é um dos frutos do Espírito? Querido, mas assim, a ideia é que a capacidade de discernir, ela não é isolada dessa... Ela é o resultado da compreensão e do entendimento, né? Todo ser que discerne o Evangelho, ele é discernido por uma obra do Espírito de Deus. Mas ela é funcionada dentro de nós através de capacidade de andarmos com coisas básicas, entendendo a vida e compreendendo o que o Senhor está fazendo. Suas infidelidades, porque, bem ou mal, ela cuidava dos filhos enquanto ele ia trabalhar ou ia viajar, essas coisas. Quando ela teve o seu terceiro filho, aí foi embora, aí abandonou, foi para a sua vida de orgia que ela sempre gostou. Oséias, que amava muito ela, ficou arrasado, ficou muito triste. Foi quando Deus apareceu para Oséias e disse, Oséias, eu sei exatamente o que tu estás sentindo, porque foi a mesma coisa que o povo fez comigo, me abandonou e está adorando outros deuses. Aí Deus disse para Oséias, vai à procura de Gomer, recupera Gomer, do mesmo jeito que eu vou atrás do meu povo, eu vou recuperar o meu povo. E Oséias realmente, apesar da infidelidade dela, ele foi atrás dela. Aí, dessa vez, quando a encontrou, ela não era mais bela, ela era uma escrava, ela já estava feia e tal. Mesmo assim, Oséias vendeu a sua safra todinha e pagou o preço dela, que ela era uma escrava, ela pertencia a alguém. Então, essa é a realidade de Oséias e Gomer.
é a realidade da bondade de Deus, que sempre chega, sempre ajuda a recuperar os perdidos. Parabéns, é isso mesmo, o resumo é todo esse. É uma metáfora que Deus está usando e dizendo assim como Gomer teve uma aliança, filhos, assim eu tive os meus filhos. Assim como ela foi infiel, o meu povo foi infiel. Assim como ela me desprezou, eu, o Senhor, também o atraí na cruz. Você resumiu bem, isso mesmo. Parabéns. Desde que cremos na Trindade. Mas, às vezes, as pessoas, eu, qualquer pessoa, não estamos no momento no Espírito. Porque estar no Espírito é estar em santidade e intimidade com Deus. Então, não podemos ter o discernimento naquela hora. É isso? Assim, só a caminhada é interessante, porque quando nós entramos, nós nos convertemos, milhares de coisas nós não acreditamos a respeito de Deus, né? Deus é que vai formando isso dentro de nós. E essa formação, aos passos, vai nos dando a capacidade de discernir. Então, nós somos cegos, nós olhamos como ele deu aquela parábola, olha, curou o cego, fala, como é que se vê? Como se fossem árvores andando. Mas a cura foi incompleta? Não, ele está dizendo que gradativamente você vai enxergar o Senhor. Lembra que as Escrituras dizem, a palavra do Senhor é como um tesouro escondido. Você tem que procurar. Então, ele nos convidou para nos amar e fala assim, agora, experimente o meu amor. Se de fato você me ama, entender o meu amor, você vai correr. Essa é a parte da entender, compreender e a capacidade de discernir. Mas eu compreendo que na caminhada, muitos de nós não enxergamos as coisas, não temos essa capacidade. Alguns de nós vamos levar 20 anos, 30 anos, mas o Senhor nos dá um presente. Busca o Senhor e vai encontrar. Então, queridos, são 11h25. Em primeiro lugar, é a última aula que eu dou. A gente falou de soberania, falou de supremacia, está falando sobre a igreja. Amei a aula, com consolo, a semana passada, a aula apaixonante. Chorei, parabéns, Alex, você foi maravilhoso, cumprindo aquilo que eu amo, a igreja presbiteriana, calvinista fundamentada nos seus termos. Parabéns, Alex. Mostra não só o seu compromisso com o Evangelho, mas o seu amor a Deus. Muito bom. E é a última vez que eu vou estar aqui, mas para mim foi grato estar com vocês. Aprendi muito. Sei que é um presente. A minha esposa sabe o amor que é comer a palavra de Deus, porque eu sei que é uma responsabilidade compartilhar com os meus irmãos. Que Deus abençoe, queridos.